Bem, vamos orar ao Senhor aí, pedir as suas, né? Ah, querido Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer pelo teu amor, pela salvação, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar, nos preparar. Pedimos que o Senhor abençoe cada um desses irmãos do Jardim Colégio, que o teu nome venha a ser glorificado na vida deles, é o que nós jogamos em nome de Jesus. Amém. Bora lá então. Queridos, num trabalho aí evangelístico, aqui a gente tem um resuminho, né? Mais ou menos do que acontece, do que a gente pode fazer. Fala que pode desligar. A gente pode fazer trabalhos comunitários, né? E para que é esses trabalhos comunitários? Muitos acham que o trabalho comunitário ele seja para alimentar as pessoas somente, seja para dar quilos de alimentos aos necessitados e tal, né? Isso é uma coisa importante, isso deve ser feito. Mas esse não é o foco principal. Porque não adianta nada você encher a barriga da pessoa e ela perder a sua alma. Então, na realidade, o alimento é um caminho para que essa pessoa possa já chegar a Deus e receber também o alimento espiritual. Aí o nosso trabalho está certo, está completo, está correto. Quando você auxilia materialmente, né, o pão físico e também o pão espiritual. Dar o pão físico sem o espiritual não tem grande valia. Amanhã essa pessoa está com fome, mas se ela se alimentar de Cristo, ela está bem alimentada e pode estar bem alimentada para a vida inteira, né? Então, o objetivo do trabalho que a gente faz de asa, ou os trabalhos comunitários que a gente pode fazer, tipo um curso de alfabetização, um curso de emagrecimento, um curso de culinária, um curso de como deixar de fumar. Todos esses caminhos não são um fim em si mesmo, eles são os meios pelos quais essas pessoas vão se chegar a nós para conhecer um pouco mais da verdade, né? Então a gente usa isso como um trampolim para alcançar o coração dessas pessoas aí, né? Pode ser curso como chá de fumar, feira comunitária, alfabetização, escola cristã de férias, curso de saúde, curso de emagrecimento. A ideia é que a igreja participe desses cursos, mas cada um trazendo um amigo. Então, pode beneficiar a igreja e os amigos. Então, você tem que trazer um amigo para esse evento que você é beneficiado e o amigo também, né? Você não pode ficar de fora. Os Calebs, e não somente os Calebs, que aqui eu tirei do trabalho de Caleb, né? Mas os Calebs deverão visitar as pessoas diariamente, parabenizando-as, né? Quando elas vierem, quando elas acertam uma pergunta, quando elas estão estudando, e convidando elas para os programas, né? Assim também deve acontecer com a igreja do modo geral. Trabalhando ali, convidando as pessoas, seus vizinhos, seus amigos aí, né? Esses são os melhores caminhos aí a se seguir no trabalho evangelístico. A gente deve também ministrar estudos para essas pessoas, né? Na casa dela, se possível. E se ele tiver uma associação com o estudo que teve à noite, melhor ainda, né? Tipo assim, o pastor dá o estudo e a gente faz esse mesmo estudo na casa da pessoa no dia seguinte, quando estiver tendo a conferência, né? Após o batismo, né? Que aí vai ter o evangelismo, tem os batismos, né? Então, após o batismo, é importante que as pessoas sejam encaminhadas a um pequeno grupo, ou uma classe de escola sabatina, ou uma classe bíblica, para elas continuarem o discipulado. Um erro que a gente comete muito grande é a gente fazer um trabalho, trazer um monte de almas para Cristo e depois elas não serem cuidadas. As pessoas reclamam muito com isso, né? E a gente pode resolver isso com muita facilidade, continuar ministrando os estudos, crescendo com essas pessoas, através da escola sabatina, através do PG, através de uma classe bíblica, aí, né? Uma classe pós-batismal,
que trabalha o tema do discipulado, né? E a gente tem aí também chamando eles aí aos domingos de esperança e tudo mais, né? Mas vamos lá. Depois que a gente fez aí esse resuminho, mais ou menos, de como que é que acontece um trabalho evangelístico, eu quero trabalhar com vocês o tema da missão no coração de vocês. A pergunta aqui é: você deseja ver Jesus voltar em no máximo um ano? Eu quero ver quem de vocês deseja. Se você deseja ver Jesus voltar em menos de um ano aí, né? Em até um ano, aparece aí, liga a câmera, dá um oi aí, faz alguma coisa aí para eu ver que você tá aí. Vocês não têm interesse de ver Jesus voltar em menos de um ano? Em até um ano? Leonete, Trindade, estão por aí? Bem, vamos embora, né? Acontece o seguinte aí, ó. Se você deseja ver Jesus voltar em no máximo um ano, olha só o que a igreja adventista precisa fazer. Nós, adventistas, somos 25 milhões de adventistas no mundo. Para a gente ver Jesus voltar nesse período, cada adventista teria que ganhar uma alma por dia durante 350 dias. Aí nós veríamos Cristo voltar, faltando 15 dias para acabar um ano. Queridos, então, se a gente quiser ver Jesus voltar em um ano, como o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, nós, adventistas, que somos 20 milhões, para alcançar aí os 8 bilhões de seres humanos, teríamos que ganhar uma alma. Cada adventista, todo adventista teria que ganhar uma alma por dia durante 350 dias, quase um ano, né? O ano tem 365 dias. Então, queridos, e isso sem nascer ninguém e sem ninguém apostatar. Então veja só como o negócio é sério, essa questão da pregação do evangelho aí, né? E se nós dobrarmos o nosso número, ao invés de a gente ganhar uma pessoa por dia, a gente dobra o nosso número, ou seja, cada adventista ganha uma alma no ano, né? Cada pessoa tem que levar uma alma para Cristo por ano. E aí a gente dobra o nosso número. Olha só o que ocorreria. Em um ano, nós seríamos 50 milhões de adventistas. No segundo ano, nós seríamos 100 milhões de adventistas. No terceiro ano, nós seríamos 200 milhões de adventistas. No quarto ano, nós seríamos 400 milhões de adventistas. No quinto ano, seríamos 800 milhões de adventistas. Não deu nem 1 milhão de adventistas ainda, né? No sexto ano, nós seríamos 1 bilhão de adventistas e 600 milhões. No sétimo ano, nós seríamos 3 milhões de adventistas e 200 milhões. No oitavo ano, nós seríamos 6 milhões de adventistas e 400 milhões. 6 bilhões de adventistas e 400 milhões. E no oitavo ano só, no quarto mês, é que nós alcançaríamos todas as pessoas do mundo sem ninguém nascer e sem ninguém apostatar. Ou seja, queridos, na realidade, essa questão da missão aí de pregar a mensagem, humanamente falando, é impossível. É essa a real. A gente dobrar o nosso número todo ano, a gente não vai fazer isso. Ou então, cada adventista, né, ganhar uma alma por dia durante 365 dias sem parar, sem ninguém apostatar da igreja, sem ninguém nascer mais, também isso não vai acontecer. Então eu quero dar um toque aqui, que foi o da aula da semana passada, né? A primeira coisa aqui, ó, é você compreender que é uma missão impossível.
Logo, a primeira coisa necessária é nossa comunhão com Deus. Essa é a primeira coisa necessária, é a nossa comunhão com Deus. A palavra coração é o princípio aí da nossa comunhão com Deus. É quando você entrega o coração para Cristo Jesus. Você aceitou Jesus em seu coração. Só que é interessante, essa palavra aqui, ela traz consigo uma outra palavrinha aqui, ó, oração. Se nós não orarmos pedindo o Espírito Santo que nos batize, também não conseguiremos cumprir a missão. Então a gente precisa ter comunhão com Deus aqui, ó, em oração. Agora não adianta só orar, a gente precisa agir, ok? Olha só a coisa interessante, a oração sem ação é como dar um prato vazio ao esfomeado. Não resolve nada. Então é bom, irmãos, nós termos comunhão com Deus. E a comunhão é a chave do sucesso. Orarmos, estudarmos a Bíblia, irmos à igreja, é a chave do sucesso. Agora, não adianta nada você só comungar e não agir. A oração perde urgentemente a ação. Deixa eu mostrar para vocês aqui um testemunho bem interessante. Esse irmão aí se chama José Lima. Um dia eu estava na minha casa, eu era professor, concursado do Estado, né, agente de organização escolar. E aí esse camarada me ligou. E ele falou assim, amigo, nós precisamos de um casal para trabalhar numa cidade sem presença adventista. E aí nós ficamos pensando, né? O que a gente faria, né? Eu deixo meu trabalho em São Paulo e vou fazer esse trabalho? Foi o que nós decidimos, né? Eu e minha família aceitamos ir para o campo missionário e fomos para o sul de Minas Gerais. Exoneramos do cargo público e fomos para Bueno Brandão. Só que a cidade de Bueno Brandão era uma cidade que não ia muito com a cara de adventista. Na realidade, nenhuma outra pessoa que não fosse católica era benquista. E aí agora eu estava amarrado, né? Porque o padre já falava na igreja lá que eu era um pastor que ia tirar as pessoas da casa delas para levar para a minha igreja. Os pastores das igrejas começaram a falar isso. Então as pessoas se fecharam para a gente. Era uma cidade pequena, de 12 mil habitantes. Então rapidamente já se bloquearam para mim. E eu estava sem conseguir pessoa qualquer. Aí o que acontece? Um dia eu estava dando estudo bíblico e eu estava voltando do estudo bíblico, era umas 9h30 da noite. E estava chovendo, sabe? Uma chuva forte. E eu com meu guarda-chuvinha assim passei e vi o único mendigo da cidade. Ele era conhecido como Bidu. Só tinha um mendigo na cidade e era o Bidu. E eu vi ele sentado numa poça de lama, sem camisa, com a calça de moletom encharcada, todo sujo de barro, lutando com a sombra. E eu passei assim, eu falei, ô Senhor, tem compaixão dele. Mas como eu falei para vocês, oração sem ação não vale nada. Não vale nada. E aí eu fiquei assim parado e eu falei, Senhor, ajuda ele. E Deus, como se falasse na minha cabeça, falou assim, ó, você não vai fazer nada. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com um bêbado, um mendigo, sem camisa, com calça toda encharcada, bêbado, 9h30 da noite. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou levar esse cara para casa. Eu peguei o bêbado e fui levar o cara para minha casa. Peguei o cara e fui levar para minha casa. E Deus abençoou para que a minha esposa entrasse no acordo comigo, concordasse. Ele não era o primeiro que entrou em casa. E aí acabamos cuidando dele, né? Fizemos a barba dele, cortamos o cabelo,
banho, roupa, ah, cuidamos dele. E começamos a deixar ele dormir em casa, ou seja, Bueno Brandão já não tinha mais mendigo, não. Adotamos esse cara. Acontece que é o seguinte, ele tinha um cara de velho, parece que tinha uns 60, mas ele tinha 40 anos. Eu não ia deixar um cara sozinho em casa com a minha esposa e crianças. Então, toda vez que eu saía para dar estudo bíblico, eu levava ele comigo. E olha só que coisa tremenda. Eu levava ele comigo e ele era muito conhecido na cidade. Então as pessoas vinham e começavam a gritar: E aí, Bidu? Firminho, Bidu! Tá limpinho, Bidu! Ô, Bidu, continua firminho! Por quê? Porque ele tava sem álcool, barba feita, cabelo cortado, roupa limpa, andando comigo. Esse ato fez com que a cidade se abrisse para mim. A cidade que estava fechada por causa de fofoca, aqueles negócios, queridos, a cidade se abriu para mim. E aqui eu tenho 3 relatos aqui de pessoas da cidade a respeito desse relacionamento meu com o Bidu aí. Olha o camarada que morava lá na rua dele, ó. O Bidu vivia largado. Tomaram o barraquinho dele. E ele passou a dormir na rua, embaixo de árvores, em sofás velhos que as pessoas jogavam na rua. Mas agora achou um homem de Deus que ajudou ele. Veja, eu não tinha falado nada de Deus para esse cara, mas ele já me chamou de homem de Deus. Isso aqui é a transcrição das palavras dele, literais. Essa moça. O Bidu vivia na rua, o Bidu era mendigo, vivia na rua. Ninguém ligava para ele. Mas agora ele achou um homem de Deus que o ajudou. De novo me chamou de homem de Deus. Mas mais pessoas deviam fazer isso. Quem vê hoje o Bidu, o vê renovado. Essa senhora falou assim, ó, o Bidu, tadinho, vivia abandonado. Agora ele está renovado, porque alguém de Deus o tirou da rua e o está ajudando. Como é que essas pessoas chegaram à conclusão de que eu era de Deus sem eu ensinar a Bíblia para essas pessoas, sem elas pertencerem à minha igreja? Simples. As minhas atitudes fizeram elas ver Deus. Então, a igreja, ela só é reconhecida como igreja, como porta-voz de Deus, por meio do trabalho. Não é por meio da profissão de fé. Nós precisamos, na realidade, viver na prática isso. E isso deu resultados mais maravilhosos ainda. Vou continuar a história, olha que coisa tremenda. A cidade então se abriu para mim. Outro dia, esses policiais foram na minha casa. E um outro que não está na foto, ele chegou para mim e bateu lá na porta. Quando eu fiquei sabendo ali que era a polícia, pela Sandra, minha esposa falou, é a polícia. Deu vontade foi de sair pela porta do fundo, né? Mas aí não tinha jeito, né? Tinha que ir lá, beijei as crianças, a esposa e fui lá atender. Para minha surpresa, eles me trouxeram uma carta. Uma carta do capitão Ronaldo. Ele dizia assim, ó, Pastor Uéder Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, convidamos Vossa Senhoria para fazer o discurso de reabertura do batalhão da Polícia Militar de Bueno Brandão. Então eles me chamaram para fazer o discurso de reabertura do batalhão. Por causa de quê? Só porque eu tinha ajudado o mendigo lá. E aí eu fiz o discurso. Vou mostrar um pedacinho do discurso aqui para vocês. Chamaram a banda marcial lá de Minas Gerais, prefeito, advogados, juízes, políticos, tudo lá, né? Os vereadores. E aí aqui é o meu discurso.
Se eu perguntasse para vocês que se um hospital, por exemplo, qual é a origem dele, vocês certamente lembrariam do nome de Deus. Mas em relação à polícia, quais são as origens da polícia? Segundo as Sagradas Escrituras, a primeira vez que houve necessidade de polícia foi quando, no reino celestial, Lúcifer se rebelou contra o governo de Deus. Enfim, eu fiz o discurso lá. E aí o pessoal aplaudiu e tudo mais. De repente, gente, um homem veio até mim. Era um jornalista e queria me entrevistar. E eu falei, ó, agora eu não posso, tem que dar estudos bíblicos e tal. E aí eu fui, acabei não dando estudo bíblico, que era o testemunho de Jeová, mas ele não quis ir. E aí eu falei, não posso te atender agora. Aí ele falou assim, ó, então você vai na rádio amanhã? Eu falei, tudo bem, eu vou. Olha a benção. Eu já tinha ido na rádio ver quanto que era um anúncio para anunciar meus cursos. E ele falou que o curso, que o anúncio era R$ 500. Mas eu só ganhava R$ 750. Como é que eu vou pagar um anúncio de 500? Não dava. Então não podia dar meu anúncio. Só que agora ele me chamando lá, olha como Deus abriu as portas. Cheguei lá, esse homem estava com uma folha de perguntas bíblicas. E aí ele fez aquelas perguntas bíblicas para mim. E ao ele fazer aquelas perguntas bíblicas para mim, eu as respondi todas. E ele decidiu me entrevistar ali ao vivo. E assim acabei dando o anúncio gratuitamente. Um tempo depois, a minha vizinha falou, olha, o filho do prefeito veio aí atrás de você. Eu falei, filho do prefeito? Não conhecia o filho do prefeito. E aí essa mulher me falou isso, não conseguiu explicar quem era. Tempo depois, esse radialista foi na minha casa. Eu não sabia, ele era o filho do prefeito. Ele sentou no meu sofá e perguntou assim, Weder, o que eu preciso para ser um adventista do sétimo dia? Falei, cara, você tem que estudar a Bíblia, se aceitar, você cai para dentro. Falei, então eu e minha esposa vamos começar a fazer o estudo bíblico. E assim, foram batizados ali os primeiros membros da igreja de Bueno Brandão. Esse aqui é o advogado, o radialista, que era filho do prefeito, a esposa dele, que era um importante farmacêutico ali da cidade, e um fazendeiro também ali, os primeiros membros da igreja de Bueno Brandão. Né? Queridos, o que eu quero dizer para vocês? A igreja só é relevante quando ela age. Então não adianta só ter oração, comunhão com Deus, a gente precisa ter ação. E essa é a mensagem de hoje. Precisamos agir. Orar mais, trabalhar mais e falar menos. Né? Agora, eu tenho a intenção de fazer um outro trabalho agora. E eu quero falar com vocês aqui. Como esse treinamento que a gente está fazendo não tem alcançado muitas pessoas da igreja, que era o nosso objetivo, se a gente tivesse um número bom aqui, a gente estaria trabalhando. A gente tem que mudar os métodos quando eles não estão dando certo. Né? A ideia era que nós montássemos cursos na igreja. Curso como deixar de fumar. Aí as pessoas viriam para fazer o curso como deixar de fumar. Curso de emagrecimento. Curso de alfabetização. Só que agora, todos os meus dias preencheram de estudos bíblicos. Então eu não consigo mais fazer esses cursos. Né? Eu não consigo mais fazer esses cursos. Mas uma coisa dá para a gente fazer. O que dá para a gente fazer é o seguinte. A gente montar uma classe bíblica de domingo na igreja, às 18 horas. E aí eu vou entrar em contato com o pessoal do grupo, vocês também.
e a gente fazer uma varredura, uma pesquisa para verificar quantas pessoas a gente consegue levar para essa classe bíblica. E aí a gente conversa com a liderança da igreja para a gente iniciar essa classe bíblica. É o desejo do nosso coração e é a ação que a gente precisará fazer. Eu converso com vocês via WhatsApp, dando as últimas orientações aí, tá ok? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Que a vida de vocês não seja uma vida apenas de oração, mas seja uma vida de oração e ação para a honra e glória de Deus. Necessitamos, ó Deus, do batismo do Teu Espírito Santo. E pedimos que o Senhor o faça sobre nós, de modo que nós estejamos capacitados, ó Deus, para testemunhar do amor de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, abençoe aqueles que não puderam participar, abençoe aqueles que aqui estão, e ajude, ó Deus, para que o trabalho na Igreja do Jardim do Colégio glorifique e enalteça o seu nome. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meninas. Graça e paz, uma boa noite aí. Se tiver alguma pergunta, é só fazer agora.